Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo agora é de número 58, capítulo 8, Nosso Lar, de Chico Xavier, livro. O tema agora, organização de serviços. Então aqui André começa dizendo assim: decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Olha que maravilha. Decorridas algumas semanas após ele ter sido resgatado das regiões umbralinas, né? Então ele já pôde sair daquele quarto e vamos ver aqui. Ele continua dizendo: impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade. Quer dizer, não havia ninguém, ele não conseguiu deparar com ninguém à toa, parado, com preguiça, com desânimo, como se diz, né, com vontade de morrer. Ele que está dizendo aqui, ó. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade. Todo mundo trabalhando, desempenhando um papel. Todo mundo ativo. Olha só, porque as vias públicas estavam repletas, entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Olha que interessante. Olhares acolhedores. Outras, ele percebiam que elas traziam a mente presa em lugares distantes. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu o solicito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Olha só como que ele descreve nosso lar. Tudo o que vemos, edifícios, casas, residenciais, representam instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Lísias mostrando a
André aquela paisagem à sua frente. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, ou aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que prendem ao sofrimento. Há então em nosso lar um ministério do auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores, pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministros da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior. Visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição, os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Por isso que na época de 1943 para 1944, quando esse livro foi lançado pela Federação Espírita Brasileira, muitos acharam que o Chico Xavier estava com algum tipo de transtorno psíquico, algum tipo de loucura, enfim, endoidou, né? Ou começou agora a divulgar obras apócrifas, obras lançadas, escritas por charlatões, mistificadores, porque não passa-se de uma fantasia tudo que descreve esse tal de Nosso Lar, esse livro, mas é aquilo que nós já dissemos no princípio desse esmiuçamento. O que muitos não sabem, que já tivemos a oportunidade de dizer, é que cada livro de André Luiz foi cortado aproximadamente de 35 a 45%
por Emmanuel. Emmanuel não permitiu, na época, que estas obras fossem lançadas com 100% do conteúdo. Como já descrevemos aqui, o caso do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que não é de autoria de Humberto de Campos, pois conforme já descrevemos aqui, no departamento espiritual ele depara-se com esta obra numa biblioteca, leu o livro em alguns segundos, trouxe ao conhecimento de Emmanuel. Emmanuel permitiu que ele relatasse aquela história do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, através do Chico, desde que cortasse uns 40% também da história e que ele substituísse o nome do autor, porque, na verdade, o autor é outro. Aí você pode me dizer, Luiz, e você conhece o nome do autor desse livro que ele encontrou na biblioteca lá no plano espiritual? Conheço. Sei quem escreveu esse livro. Sei quem depositou esse livro lá nessa biblioteca. Só que eu não tenho permissão para dizer. Com todo respeito, e não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas nós procuramos, assim, nos comportar de uma forma séria, com responsabilidade. Porque se eu não tivesse responsabilidade, se eu não tivesse prudência, eu ia dizendo nomes aqui e não ia me importar jamais com a ladainha da humanidade. Mas não, nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Então não é porque eu sei o autor desse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho na Pátria Espiritual, que eu vou chegar aqui e vou dizer o nome. Não. Passa a valer o nome aqui para nós, aqui no Corpístico, de Humberto de Campos, que pegou o livro e trouxe para nós aqui. Isso que importa. Mas, se tratando do livro Nosso Lar, na época, a maioria dos espíritas achavam que o Chico estava ficando louco. Porque ruas largas, casas, ministérios, ministros, paisagens, fontes de águas cristalinas, transeuntes, seres para lá, seres para cá, residências, ar, vamos dizer assim, límpido, oxigênio puro. Ué, mas oxigênio não existe, não é só aqui na Terra? Não somos só nós aqui que desfrutamos dessa preciosidade do oxigênio? E aí, como que fica? Ué, mas morre, não acaba? André está descrevendo o quê? Se a gente morre, vai para o inferno ou a gente vai para o céu? A vera, se fosse assim, né? Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Olha só, André dizendo, né? Sim, esclareceu Lísias. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O véu da ilusão. Não é? É muito denso nos círculos carnais.
Então esse véu que encontra-se sobre todos nós, o Val passou aqui agora. Você viu, né? Não sei se você percebeu. Vai observando, porque tem vários tipos de mensagens aqui. Tem as mensagens narradas aqui do livro, lidas por mim. Tem a psicologia que nós usamos, as histórias que nós narramos, os espíritos que aqui transitam. Eles se mostram não na condição de exibicionismo, mas como não crer? Ô Luiz, mas você não tem medo? Medo do quê, gente? Às vezes tem noites que eu, para me dormir, eu tenho que pedir para alguns espíritos arredar para lá dele, ó, arreda, senão não tem como deitar. Eu não tenho medo dessas coisas com todo respeito. Eu sou. Amanhã, eu estarei nas mesmas condições que esses que estão aqui comigo. E assim todos nós. Então o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Lísias, dizendo André Luiz, né? O véu das ilusões são muito densos nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Olha para você ver. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Interroga André Luiz. E responde agora Lísias. Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil, no século XVI. A princípio enorme e exaustiva, foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. As substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior como há. No planeta, grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino labor. Misturavam-se às notas primitivas dos silvícolas do país e as construções
infantis e suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus, que chegavam à esfera material apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Olha só como foi elaborados os projetos e como surgiu a colônia Nosso Lar. Pelos portugueses, né? No século XIV, aliás, no século XVI, que aqui no Brasil deixava o corpo físico e retornando à pátria espiritual, lá eles edificaram essa colônia. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou: temos nessa praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou: ali vive nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel de todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Olha que espírito esse governador, né? Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito comemorou-se 114 aniversário da sua magnânima direção. Pensa bem. Calar as celícias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava, respeitoso e embevecida, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento.
Então, é belo por demais a história de nosso lar. É lógico que em alguns momentos nós descrevemos algo além que nos é permitido. Há momentos que não, pois por isso que o nosso trabalho chama esmiuçamento. Quando é para descrever algo permitido, nós descrevemos. Quando não é permitido, nós apenas recitamos o que encontra-se aqui nesse maravilhoso livro. Então, o próximo capítulo é o capítulo 9. E nesse capítulo 9 é tratado do problema de alimentação. Alimentação, olha só para ver. Então, no próximo capítulo, no próximo dia, nós vamos analisar um pouquinho a respeito da alimentação, no princípio, no meio e na atualidade, provavelmente, em nosso lar. Será que lá eles se alimentam igual aqui na Terra? De vísceras de animais? Será que eles tomam uma cachaçinha lá? Será que tem churrasco? Será que lá eles comem, enfim, peru assado, leitoa, pururuca? Se você pensa, não, hoje eles lá não se alimentam mais disso. Com todo respeito, você está errado. Porque existe uma parte em nosso lar que ainda é servido, ainda churrasco. Ainda é servido o mesmo alimento aqui da terra. Mas pensando assim, 100%, apenas 0,5% daqueles que lá chegam ainda necessitados. Porque nós vamos ficar sabendo aqui que teve lá uma luta imensa dos governadores, da veneranda, para modificar o estilo de alimentação, né? Então hoje lá se alimentam muito, eles extraem muito alimento do sol, da energia do sol, dos vegetais, né, das frutas, dos legumes. Usa lá-se muito suco, sopa, muito leve. Então aboliram carne, bebida, praticamente 99%. Mas existe ainda alguns departamentos que é servido algum tipo de alimentos semelhantes àquilo da terra, até aquele indivíduo ele acordar, se recuperar. Depois eles mudam o cardápio dele. Até porque no princípio nós ficamos sabendo aqui, né? Você vai ver isso aqui. Capaz que você já leu, né? No princípio assim, quando a governadoria toda se reuniu, eles passaram por dificuldades, porque houve brigas, né? Manifestações. A população de nosso lar, a maioria não queria essa mudança, não queria deixar de comer ainda, né? O suíno, essas, né, iguarias que eles dizem. Mas é interessante que mesmo lá em nosso lar nós descobrimos que lá existia contrabando. O termo é esse termo mesmo, contrabando de alimentos, que seres lá do nosso lar, assim nas periferias do nosso lar, não obedecendo à governadoria,
deixavam o nosso lar e iam até as regiões mais inferiores e buscava e contrabandeava alimentos. Olha como que o bicho não presta. Que coisa, o tal do vício é complicado. Então lá existia tudo quanto é tipo de droga que existe até hoje aqui. Tudo quanto é tipo. Pois é preciso entender que as drogas que existem aqui, eu estou falando de droga, mas é as drogas inaladas, viu? Não é as drogas bípedes, não. É as drogas inaladas, não as bípedes. Então lá existia tudo quanto é tipo de droga que existe na erraticidade, aqui na Terra é apenas um reflexo do que existe do lado de lá. De lá realmente é que existem as drogas. Do lado de lá é que realmente existe os sequestradores, os traficantes. Drogas milhões de vezes mais potentes que as drogas que existem aqui na Terra. Que conforme aqueles seres vão reencarnando aqui, eles vão trazendo para cá essas fórmulas. E conforme aqui os indivíduos, ao deixar o corpo físico através do sono, retornando para o lado de lá, trazem para o lado de cá também algumas fórmulas. E é aquele contrabando de lá para cá, daqui para lá e vice-versa. Próximo vídeo, próximo dia.